Adriana, eu queria retomar aquele tema inicial da escolha do tema. Uma sugestão, não sei o que você acha, porque alguém mencionou durante a tua explicação na tertúlia, uma dificuldade, uma curiosidade sobre a escolha do tema. No sentido principalmente os primeiros verbetes, você acha que seria interessante a pessoa escolher algo que ela já domina ou que um traço que ela conhece bem e que ela tem mais autoridade moral para falar, ou uma dificuldade? Como que você vê isso não sei. A pessoa tem tema? que ver. Para mim, isso não... Depende do que a pessoa... O mais importante, ela está motivada. O primeiro verbete, como de muitas de nós aqui, da Rosa, da Dulce, foi o professor Valdo que nos deu o tema. Então, o meu tema, eu não sabia nada. Eu pensava que eu não sabia. Foi histrionologia. E aí eu comecei a ver que eu não é que eu não sabia, até que eu sabia alguma coisinha, quer dizer, fiz teatro nessa vida. Eu falei, não é nada por acaso. Nada por acaso. Então, mas quando eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Aí puxei lá o Diderot, né, o paradoxo do comediante, comecei a puxar as coisas. Então, foi um tema que eu, em tese, não sabia nada. Eu comecei do zero. E foi o primeiro verbete. Então, a minha experiência é justamente começar a uma coisa que eu comecei vasculhando, eu fui começar a achar paradoxo comediante, fui achar outros autores de teatro. Eu fui ciscando e começando a ver o que eu tenho com isso, o que eu já sei disso, o que eu nunca soube disso. Então, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu não sei se a Rosa tem outra opinião, a Dulce... eu queria que a Dulce falasse, que a Dulce defendeu agora recente o verbete, né? Escolha do tema. Escolha do tema. E ela coordena essa parte. É uma técnica que a gente coloca, né, para a pessoa, que algo que eu acho que ajuda, né? A pessoa tem que ver também conforme você colocou, mas uma coisa que ajuda ela está motivada, claro, mas para a pessoa aprender melhor a técnica, o conforto da enciclopédia, é ela pegar um tema que ela já tenha pesquisado, ou seja, que ela não vá começar a pesquisa do zero, porque aí ela pode dar mais foco na pesquisa da verbetografia em si. Da estilística, né? Da estilística, porque é uma estratégia, mas é como você colocou, não adianta arrumar um tema que você domine, que seja desmotivador ou chato, enfim. É preciso que você tenha uma empolgação inicial e que isso vale a pena o mergulho no verbete, que a gente sabe, né? O envolvimento com o título, com o tema do verbete é algo muito sério e é um casamento aí de longuíssimo prazo. Do comprometimento, né? E para fazer a convergência do conteúdo. É muito bom esse verbete, porque esclarece também a ideia que tem a pessoa, esclarecer a própria ideia para poder volcar do melhor jeito, né? Fazer o trabalho do verbete, mas sabendo o que, o para quê, qual o conceito que a pessoa tem, para quem quer falar isso, qual a problemática que pode ela esclarecer, o estudo que ela tem quanto a isso. Eu achei muito bom todos esses 10 itens que você coloca ao final do verbete, onde esclarece muito para todos que coisa a pessoa tem que ter em conta na hora de escolher o tema e como trabalhar esse tema. Adriana, então a sugestão para assistir a tertúlia. De domingo. De domingo. Isso. Adriana, eu também queria que você falasse a respeito, eu não sei qual é a sua página, mas aqui eu tenho a tecnologia. Fala a sessão que eu me encontro. Na segunda linha da tecnologia, a técnica da infopesquisa conscienciográfica. Isso é o verbete. Não, o verbete é uma pesquisa que eu fazia, né? De vez em quando eu faço, mas mais esporadicamente, eu fazia diariamente, para a questão da enciclopédia, que é justamente você ir para a internet, para os dicionários, para você buscar informações, para você escrever o seu verbete. Então, isso aqui eu falei conscienciográfica, porque, inclusive, tem no manual da verbetografia, também está lá, tem um checklist até que é para você te ajudar a fazer essa pesquisa, que eu vejo que isso expande muito a cabeça. Então, você tem um tema lá, seja o que for. E pesquisa, não pesquisa muito manjado, pega o outro lá, casa, vou escrever sobre casa. Então, você pega, vai para o dicionário e vai pegar tudo que tem sinônimo de casa, locuções com a palavra casa, tudo, sinônimo, antônimo. Depois você vai para a internet ver o que fala de casa, se tem tipos de casa, se tem algum artigo falando de casa. Então, isso vai abrindo a sua cabeça para você depois escrever.
Então, isso eu faço para todo verbete que eu escrevo, eu faço isso. Por exemplo, eu estou fazendo agora o despedida, como eu falei. Então, eu estou indo para a internet para ver todos os tipos de despedidas que eu encontro, sem contar outros que vão vir na minha cabeça, que a pessoa nem se tocou que é despedido, não, isso aqui é despedido. Então, você vai procurando e vai dando ideia, Então, eu vejo que também, né? Não só para escrever verbete, mas para escrever artigo, qualquer coisa, isso é muito útil. É uma aula da verbetografia também, que está gravada, né, para a questão do curso, está lá falando. É importante também ver na referências de livros também sobre o assunto, né? Sim, os livros, tudo. Porque aqui vai para a internet, e a tem o internet Google você encontra Books livros. também, Eu né? encontro muito dos livros que eu até falo aqui, muitos eu encontrei a partir dessa pesquisa. Você vai achando os doutores como eu falei aqui do Astronologia, achei lá, fui achar o Diderot, fui achar outros. Você vai ciscando e você vai encontrando as referências bibliográficas também. Alguns estão disponíveis na internet, outros aí você manda comprar o livro, né? O Mito do Amor Romântico. Eu já tinha vários livros, mas achei vários outros que tinham lançado mais recentes. Fui para a internet, mandei comprar, veio, encomendei. Então, a gente vai fazendo isso a partir do trabalho. Esse trabalho que você fez sistematicamente, teve um período também que eu fiz também com o professor Valdo. E, assim, é uma lição para a gente, porque o professor Valdo tem um conhecimento, assim, que ninguém põe em questão, né? E ele, na hora de fazer os verbetes dele, ele pedia para a gente fazer exatamente essa pesquisa. Então, ele só entregava o verbete dele depois de conferir, de ler toda essa pesquisa que a gente fazia. E eram materiais assim, às vezes. Ele lia tudo. Era material substancioso, assim, sabe? De vocabulário, em todas as fontes. Então, eu, assim, aprendi essa lição com ele, que não confiar só naquilo que você já conhece, né? Porque, imagina, se ele conhece muito, tem uma memória, assim, reconhecidamente brilhante, e passa e pede, e faz esse tipo de pesquisa para não deixar nenhum viés de fora, né? Então, o que a gente não deve fazer, né? Agora, sobre isso ainda, Adri, o nível de profundidade e associação durante essas pesquisas, porque elas são bem exaustivas, né? Então, você vai, pesquisa palavras, associações mais próximas. Tem algum outro detalhe, algum site específico que você sempre entra, não deixa de entrar? Não, o mais sério é o seguinte, está lá tudo na Infopesquisa, dá uma lida. Primeiro eu faço um arquivo escrevendo tudo. Não vai fazer só de cabeça que você não vai. Tá. Por exemplo, eu coloco todos os sinônimos lá, todos os antônimos que eu encontrar, porque depois eu vou ler e reler aquilo ali. Então, só de ler uma vez, você não se toca. Então, dali pode sair a numeração, pode ser um monte de coisa. Agora, site depende do que eu estou procurando. Por exemplo, dependendo, eu sempre dou uma olhada aqui no Cielo, que tem muitos artigos. Eu sempre dou uma pesquisadinha ali, ver se tem alguma coisa. Então, e fora isso, você jogar no Google, você vai vendo, vai surgindo. Você pode, eu ensino lá. Às vezes, por exemplo, se vem em muitas condições. Tem uma parte do Google lá embaixo, que é pesquisa avançada, você pode fazer no filtros. Então, você põe menos a palavra tal, você pode falar só em PDF, só no título, só na língua portuguesa, só na língua inglesa. Então, você tem como ir fazendo filtros para você ir diminuindo. E a partir do Google, que geralmente eu uso o Google, mas pode ser qualquer outro site de busca, né? Você vai ponderando e vendo para onde vai. Tá? Mas é bom ter aqueles, tem PubMed, tem alguns, depende do tema, você vai tentar procurar, é bom você saber, né, quais são esses sites, aí dá uma olhada, mas dependendo do tema não vai ter nada mesmo. Às vezes um blog vai te dar muita ideia, vai ter que tomar cuidado, porque vem tanta porcaria, né? Mas aí você tem que saber o seu discernimento para sair pesquisando. Pode até dizer que um dos efeitos do verbetorado pode ser até desdramatizar um pouco mais essa questão de escrever temas pesados e ser mais difícil. Eu acho, porque você está vendo de uma coisa uma coisa técnica. Então eu vejo, por isso que eu não estou querendo tanto pôr muita tinta nisso. Senão vem aquela coisa, estou escrevendo um tema pesadíssimo. E a pessoa faz um drama e às vezes, não, peraí. Em primeiro lugar, você escolheu esse tema por quê? Isso vai ajudar alguém? Se você escolher um tema que você acha que isso vai ajudar alguém, você vai ter um parador para isso. Então vamos estudar e vamos ver. Você pode sentir que, às vezes, o próprio holopensene, você vai perceber o holopensene, e esse holopensene vai te dar informação. Então é diferente, uma coisa é você sucumbir
a isso. Outra coisa é esse holopensene, você te dá informação, te dá dados sobre isso que você está escrevendo. É isso que você está falando, é importantíssimo. Eu acho que esse treino, né, de sobrepairar, é muito importante. Como é que a gente vai querer ser pesquisador e autor sem isso? Não, e chegar senão na desperticidade. Só uma poesia, abobrinha, né? E chegar na desperticidade. E a desperticidade também, né? Faz parte desse treinamento. Escrever também ajuda a chegar na desperticidade. Porque para ser evoluciólogo tem que ter erudição, né? Tem que ter. Então vamos começar a escrever agora para a gente já estar... Mas não é? Eu acho que não, naquela proposta, né, que você colocou de ir para a internet, pesquisar todos os sites que contemplam, né, aquele tema, só ali a evocação que você faz, se você não tiver minimamente um sobrepairamento, você sucumbe na pesquisa, nem na escrita. Você sucumbe ali. Não, né? você entra em tudo, né? Eu lembro uma vez que eu entrei num site, mas eu desliguei na hora. Foi uma vez. Que eu não sei que site era aquele, mas também não quero saber. Aí não vou fazer pesquisa. Na hora que... É impressionante. Abriu, já vi aquela sinalete, aquela coisa, eu falei, fechei na hora. E pronto. Fui limpar, falei, não vale a pena. Então, a internet é isso. As pessoas têm que ter muito cuidado aonde elas estão navegando. Eu queria ouvir você falando, de modo mais assim analítico, a questão do crescendo do efeito do verbetorado. Como isso se comportou ao longo do tempo a cada escrita, né? Tem alguns gargalos a partir de um determinado número. Como é que é isso? Não, isso eu não percebi, não. Eu percebo porque, como eu falo, depende do tema, né? Então, eu vejo que tem temas mais gargalosos que outros. Então eu não identifiquei isso de... E, ao mesmo tempo, eu não entendi, vai ficando mais fácil. Não acho que é mais fácil. Você acha que não? Não, sabe por quê? Assim, o que é mais fácil? Dominar a técnica. Isso fica mais fácil. Dominar a técnica, depois do quinto, verbete, sexto, já começa a pegar a verbetografia. Então, isso, para mim... Mas, apesar de eu estar sempre apresentando uma coisa, ainda tem esse pontinho que eu não tinha reparado, sempre tem alguma coisinha. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo que fique mais fácil. No sentido de... Pode ficar mais fácil assim. Às vezes, como eu falei aqui com a Pilar antes, então, às vezes, o que eu vejo é que às vezes flui mais rápido, às vezes você colocar um pensamento no papel, fica mais fácil você entender que aquilo é uma numerologia, fica mais fácil, talvez, você organizar o pensamento. Isso facilita, sim. Isso é fato, mas ainda está na questão de organizar a forma. Em termos de conteúdo, como sempre é uma ideia diferente, então eu vejo que a dificuldade é a mesma. Em termos de você colocar aquilo no papel. Mas, obviamente, tanto a organização da forma, do pontinho, da vírgula, como a questão de organizar, isso vai ficando mais... A cabeça fica mais organizada. Então, e a minha esperança, como eu falei, é que cada vez se organize mais, para que a escrita saia cada vez mais fluida, mais fácil, mas sem ainda precisar tanto ficar em troca sinônimo, muda daqui, muda dali. Já sai com um pensamento mais retilíneo. Agora, é inegável que fica mais fácil, sim. Isso fica mais fácil a organização do pensamento. Fica mais fácil você já ter uma ideia, isso aqui é uma enumeração. E como a gente faz? Isso aqui é um binômio? Isso aqui é uma interação? Isso aqui é uma enumeração, isso aqui é uma argumentologia. Então, isso fica mais fácil, sim. Você vai ficando mais estruturada, né? A cabeça começa a ficar mais estruturada. O que eu quis falar de dificuldade é igual, então é a questão do aprofundamento do tema, de você ver o que vai falar, e aí tem o diferencial de você não falar a mesma coisa, então você vai falar de uma outra forma, o que você vai escrever, então você buscar tentar fazer uma coisa diferente, então isso é sempre uma dificuldade maior. Mas é inegável que fica mais... O pensamento organiza. E entra nisso aqui, que eu acho que é uma pensenização ordenada. A organização dos pensamentos pela prática dessa questão de escrever verbete, que a própria conformática ajuda. Então, isso eu acho que é o grande ganho que eu tive nesses anos todos de trabalho na enciclopédia. Não só de escrever verbete, mas que nós estamos juntas lá no Holocica há tantos anos, né? Então, o grande ganho é inegável é essa organização do pensamento, essa facilidade da cabeça ficar cada vez mais organizada para escrever. Eu acho que esse é o grande objetivo da enciclopédia, pelo menos para mim.
Concordo. Concorda com você? Você vê isso e eu também? acho que essa é a chancela da questão vamos dizer assim, do lema, do conforto, né? Do conteúdo qualificando a forma e a forma qualificando o conteúdo. Exatamente. Que eu acho que é um uróboro, né? Que eu acho genial, assim, em termos de verbetografia e da escrita conscienciológica de modo geral, né? Bom, gente. Eu só queria deixar meu recado, então, para as pessoas escreverem verbete. Os ganhos são inegáveis. As pessoas, existe uma infraestrutura que está ajudando, as pessoas colocam quase no colo do verbetógrafo, né? Só falta colocar no colo. Tem revisão, tem uma série de suportes, temos infraestrutura de holociclo, holoteca, então estamos com tudo na mão. Então eu vejo que isso e não é só escrever um verbete, você está melhorando a sua pensionização, você está melhorando a sua intraconsciencialidade. Por isso que eu falo que a frase enfática, a gente coloca da importância de ser um tema de pesquisa autoevolutiva, porque a gente está melhorando a nossa autoevolução. Se a gente pensa melhor, a gente vai agir melhor e vai evoluir melhor. Então, aproveitem essa oportunidade, está com tudo na mão. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Sim.